Vamos ver os primeiros momentos do chileno vestindo o manto sagrado e as suas primeiras palavras. Para aquele que entender as primeiras palavras, top. Para aquele que não entendeu, irmão, só segue a vida. Fica tranquilo. Lembrando que eu tirei o som para não dar aquele famoso direito autoral maneiro. Mas na hora que ele abrir a boca, eu fecho a minha. Fechou? Só para vocês não ficarem aí também na moral. Rapaz. Vamos lá? Vamos falar? Vamos falar, chileno? Falar. Podia ter botado uma musiquinha, né? Fui infantil nessa. Bueno, estoy muy contento de haber llegado hoy. No veo la hora de hacer el examen para poder integrarme al grupo. Estuve mirando los partidos en Italia del Flamengo y creo que tienen un hincha bastante loca, así que quiero vivir esa experiencia en persona y espero verlos pronto en campo. Vamos juntos na sala. Olha, porra, para entender, eu confesso que eu compreendo muito bem o espanhol, é o meu segundo idioma, falo até melhor do que o inglês, mas, porra, irmão, botar comunicação, Rômulo Paranhos, filho da puta, vamos comprar um microfone de lapela para esse porra dessa comunicação, vamos botar um microfone legal para não ficar aquele som horroroso no fundo, que a gente não entendeu nada, né? Mas, para quem quer uma legenda, para quem quer uma tradução, é só imaginar que ele falou a mesma coisa que todo mundo fala. Tá feliz, né, de vestir a camisa do Flamengo, a expectativa tá boa e que ele espera viver esse momento e dar muitas alegrias à nação, né? Mas é isso, né? Vamos comprar na Shopee, tem microfonezinho, R$ 9,90 que tu encaixa no iPhone, bota na camisetinha do cara, sucesso. Fica lindo o áudio. Shopee tem, R$ 9,90 tu encontra um desse. Comprei uns 10 aqui para a empresa aqui, pô, sucesso. Entendeu? Funciona liso. Então vamos fazer esse investimento aí. Meu amigo Rômulo Paranho já está no chat. Entendeu? Merece uma surra né, daquilo que ele gosta. Mas é isso. Beleza. É isso, galera. Tamo junto, nação. Chegou o chileno. Rafa, a pergunta de $1 milhão. Aprova a contratação de Eric Pulga? Realmente essa é uma pergunta difícil de responder nesse momento. Eu não sei se você está falando isso pelo lado do futebol, por um lado extracampo, que envolveu uma polêmica muito grande, e eu acho que nesse ponto eu até dei uma certa sorte de não ter precisado falar sobre isso mais assim no calor do momento, né, cara? Porque as informações chegaram muito desencontradas, e agora eu posso falar com um pouco mais de tranquilidade. Boa. Um pouco, né? Não muito, porque é um tema muito sensível, cara, independente. Muito delicado. Eu sei que muita gente acha que não deveria ter contratado de jeito nenhum, outros acham que é um problema menor, mas é uma questão muito delicada. O que eu acho que aconteceu, principalmente qualquer resposta que você der, qualquer uma das duas, você vai estar numa posição desconfortável, porque vai ter gente que concorda e vai ter gente que discorda. Qualquer uma das duas. Tanto que eu, na última fala minha sobre ele, que foi na quarta-feira no pré-jogo, não sei se você viu, eu falei, eu tenho uma opinião que a maioria não vai gostar, mas em vez de eu soltar ela agora, na quarta, eu vou deixar para depois. Então, depois que você falar, eu me arrisco. Talvez o dia seja hoje, mas a primeira coisa que eu aprendi disso tudo, tá? Independente da posição que você tenha, a cobertura da imprensa não foi boa. Não foi boa, e cada vez mais fica claro para a gente que nós precisamos saber filtrar as nossas fontes de informação, porque foi muito impressionante de como, primeiro, aquela escolha, né? Pulgar está envolvido em um estupro. Esse não é o tipo de manchete e texto que esclarece. Se você for pegar até a vítima, você pode botar até o nome da vítima e dizer que ela está envolvida, que existe alguma relação disso. E muito rapidamente, aquilo passou dele estar envolvido para que ele fosse um acusado, para que ele se tornasse um estuprador. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado como nós nos expressamos, para que a gente não faça de suspeitas ou que a imprensa não seja essa máquina de moer gente e moer reputações, como nós já vimos acontecer muitas vezes.
certos assuntos exigem que você praticamente meça suas palavras com fita métrica, como eu estou fazendo aqui. Eu vou ter muito cuidado para falar, porque eu sei que é um assunto delicado. Envolve uma vítima, que possivelmente está numa situação horrorosa, que ninguém aqui nem imagina. Envolve acusados e envolve um jogador que, sem ser acusado, está levando possivelmente esse estigma de estuprador. Em relação a isso, desculpa. Qual palavra não pode falar? Beleza. Desculpa, galera. Já foi. Beleza. Violência sexual pode, alguma coisa assédio. assim? Assédio. Beleza. Mas agora já foi, você já meteu 3, já era. Achei que você estava por dentro, por isso que eu joguei a pergunta para tu. Foi mal. Desculpa. Não. Mas, então, o Flamengo fez uma consulta jurídica, mas eu acho que esse tipo de decisão envolve mais do que o jurídico. Envolve mais do que um risco jurídico, por exemplo, do cara eventualmente ser preso e não poder cumprir o contrato de trabalho dele por conta de que ele está limitado na sua liberdade mesmo de muros. Porra, isso é complicado. E tem a outra situação dele, que é a situação do tal do... Quando você bate com o carro numa pessoa, pode falar? Pode. Ah, tá. Eu acho, não sei. Tem o caso do atropelamento, que não é tanto o atropelamento em si, mas como ele lidou com essa situação do pós... Comportamento pós, exato. Isso. Que supostamente ele teria fugido do local, se evadido, quando poderia ter prestado socorro e tal, talvez minimizando o risco de acontecer o pior com aquele atropelado. Então, existem muitas restrições à contratação. No mínimo, ela não pode ser tratada como uma outra contratação qualquer. Essa é a primeira coisa. E eu acho que, pelo que a gente tem agora, eu não estou dizendo que, em tese, a questão do assédio é mais grave que a questão do atropelamento. Mas, em relação ao que a gente tem de conduta dele comprovada, essa parte é mais grave, e eu acho que o clube tem que ter padrões éticos que tem que seguir, e certos jogadores você pode optar ou não por contratar. Eu vou dar um exemplo. O goleiro Bruno, ele é um egresso do sistema penitenciário, mas hoje ele é um homem livre para trabalhar. Se você fizer uma consulta ao jurídico, possivelmente o jurídico vai te dizer que ele é um homem que pode firmar um contrato de trabalho. Mas, pelo que ele representa, talvez não valha a pena. Aí, o que eu vou falar em relação ao Pulgar? Eu acho que a contratação dele não vale a pena. Eu acho que o Flamengo deveria pesar se vale a pena ter um jogador que traga essa mochila tão pesada, que carrega essa mochila tão pesada. Ainda que eu não queira dar a ele um tratamento de culpado, porque, pelo que a gente tem, o cara nem foi indiciado, o cara é uma simples testemunha. Até onde a gente sabe, ele não praticou nenhum ato de abuso contra a mulher. Mas, para mim, um bom centro de inteligência estaria permanentemente monitorando inúmeros jogadores com características semelhantes. Jogadores que você acha, uma posição que você acha que você precisa. Se você tem competência suficiente para monitorar vários jogadores, talvez você possa ter no critério de desempate a situação do extracampo. Então, eu não quero aqui fazer hashtag contra o Pulgar, até porque a gente não tem subsídio para isso, eu acho que é irresponsável fazer isso, mas eu acho que, pesando o benefício da contratação e aquilo que ela representa, eu acho que o Flamengo não deveria ter contratado. Mas essa ressalva eu quero fazer. Eu acho um absurdo que, por enquanto, com o que a gente tem, esse cara receba um tratamento de criminoso por parte das pessoas, porque ele não é. A gente tem que ter um pouco mais de prudência em relação a isso. Eu não sei se eu me fiz claro, acho que é um tema muito delicado. Eu confesso que eu tive dificuldade para falar sobre isso aqui. As palavras me fugiram um pouco, eu também não quero ser mal interpretado. Mas eu quero ouvir a opinião do Arthur também, que vem elaborando isso aí, acho que como todos nós, né, cara? Nossas opiniões oscilaram, até de acordo com informações novas que vieram chegando. Mas não sei, cara, o que você achou? Eu falei, mas eu confesso que eu ainda estou em dúvida. A minha opinião é a seguinte: eu tive o seu pensamento na quarta-feira por exatos
30 minutos. Eu tive a mesma opinião que você por 30 minutos na quarta-feira. Veio a notícia na quarta-feira. Flamengo, não sei o quê, não sei o quê. Veio a notícia. Meu primeiro pensamento foi, irmão, sou totalmente a favor do cara vir, mano. Foi meu primeiro pensamento. Entrei no grupo de WhatsApp, mandar um abraço pro meu amigo Tigu, que tá no mesmo grupo ali que a gente trocou ideia sobre isso, e o Tigu concorda com você. O Tigu concorda com você. E por 30 minutos, a partir do momento que o Tigu falou e expressou a opinião dele, eu concordei com o Tigu. Falei, pô, peraí. Mudei minha opinião aqui. Isso na quarta-feira, sei lá que horas. De manhã, de tarde. Falei, porra, mudei minha opinião aqui. Mas tá cedo ainda para eu definir minha opinião. E aí, beleza. Entramos no pré-jogo e escutei a opinião do Marcão e do Bigode. E eu discordei dos dois e discordei do Tigu. E aí eu falei, não, minha opinião de fato é essa. Então, na quarta-feira, eu tive certeza de que eu sou a favor da contratação do Eric Pulga. Não tenho nada contra a contratação do Eric Pulga e eu vou falar o porquê. O que esse cara se envolveu foram duas situações. As duas você já citou quais são, todo mundo do chat sabe quais são as duas. Na primeira, que aconteceu em 2013, ele foi culpado. Ele foi culpado e eu discordo demais da forma com que ele se comportou perante a situação, né? Não teve a hombridade de parar, prestar socorro, tentar ajudar, reconhecer, né? E pagar de maneira limpa aquilo que ele fez. Por outro lado, eu não faço julgamentos. Eu não sou a pessoa responsável por julgar e a tal atitude de um rapaz de 18, 19 anos que provavelmente não estava bêbado, não estava alterado, que se envolveu num acidente, que de fato é um acidente, porque eu acho que ninguém sai de casa com o intuito de fazer isso. Se envolveu nesse acidente e pelo desespero do momento, né? E aí nós estamos aqui, eu e Rafa, e mais 1.800 pessoas juntos. Não sei quem já passou por isso, eu, graças a Deus, nunca passei. Mas eu imagino que você passar por isso com 18 anos deve ser difícil pra caralho. Da mesma forma que passar por isso com 60 também deve ser difícil. Mas o desespero de, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Porra, deve ser foda para ele não tomar essa decisão. Por exemplo, o Ramon, é louvável que o Ramon passou, por exemplo, de ter parado, ajudado, e é um moleque. Eu não sei quantos anos que o Ramon tem, se é mais ou menos de 18, 19. Mas aí esse menino passou por isso, mas ele foi condenado. Ele passou por quem deveria julgá-lo, né? Ele respondeu por isso. Então, por conta desse que mesmo negativo que tenha sido, por conta das autoridades chilenas, eu penso que ele pagou o que ele deveria, não sei se a quantidade, aí eu não sou um cara especialista no assunto, mas, né, quem deveria punir, puniu da forma com que deveria ter punido, não sei se é justo ou não, mas puniu, passou. Né, passaram-se os anos, ele continuou a vida dele, virou jogador de futebol, ele já era, né, num time pequeno do Chile, mas virou jogador, foi para Itália, Turquia e parará. Então, para mim, esse assunto já não me impediria de vê-lo no Flamengo. Ponto. O outro assunto, ele foi confirmado inocente. Ele não é nem réu e nem a outra palavra que eu esqueci agora, eu estava com ela na cabeça. Começa com C, eu acho. Ele não é nem réu, nem... Porra, acredito que eu esqueci isso, cara. Eu deveria escrever as coisas que eu tenho pensamento. Mas ele tá inocente, ele tá isento disso. Ele não tem o que responder em relação a isso. Então, irmão, por conta desses detalhes que eu falei agora, a minha opinião não é suspeito, né? Suspeito também. Ele não é nem suspeito. Inocente já não é mais suspeito, mas tem uma outra palavra. Cúmplice, lembrei a palavra. Ele foi inocentado de 100% dessa história aí, apesar da casa ser dele. Aí o rolo é entre eles lá. Mas como o Flamengo fez a consulta com a polícia chilena e ele está limpo, podemos dizer assim, aí o que eu faço? Eu viro a chavinha. Eu viro a chavinha do Pulgar pessoa e viro a chavinha para o Pulgar atleta. Aí eu analiso o Pulgar atleta. O que é o Pulgar atleta? Pulgar atleta é um volante chileno, de, se eu não me engano, 28 anos, de 1,90 m de altura, mais ou menos, e um bom jogador. Esse jogador eu quero no Flamengo. Então, analisando todo esse contexto, eu sou a favor da contratação de Eric Pulga. Agora que já veio, vai carregar, irmão, não tem jeito. Ele vai carregar isso eternamente no futebol brasileiro, porque eu duvido que na Itália, quem é o rival da Fiorentina? Lazio é Roma.
Não sei da Fiorentina. Né? O rival eu não sei se os times os antes Fiorentina atacavam ele por isso. Eu não sei se os torcedores do Fener, quando ele jogou no Galatasaray, atacavam ele por isso. Eu não sei. Mas eu diria que provavelmente não. Mas aqui, irmão, ele vai conviver com isso para sempre no futebol brasileiro. Qualquer postagem, qualquer situação, qualquer aparição, qualquer situação, ele vai sim, né, receber, ele vai ter esse adjetivo atrelado a ele. Então, cabe a nós ter consciência disso e cabe a nós entender que, infelizmente, isso aconteceu com ele, como poderia ter acontecido com qualquer outro atleta, com qualquer outro um de nós aqui, né? Mas, em relação ao futebol jogado, eu sou a favor da contratação. Acho que ele vai ser o jogador assim certo para substituir o Ilharão, que era um primeiro volante, era um camisa 5, que tinha uma altura boa para bolas aéreas. Ele substitui o Arão fazendo isso, né? Tem uma boa bola parada, então eu acho que, analisando a virada de chavinha, que a outra eu já esqueci, a outra eu já tirei, né? E analisando essa que para mim agora, a partir de agora importa, que é o atleta, o jogador de futebol, acho que é um bom reforço, acho que é um nome que pode ajudar muito o Flamengo na temporada 2022, e aí eu não sei a relação de contrato, Rafa, se você souber, te peço ajuda, mas eu não sei até quando vai o contrato de Eric Pulga. Não é empréstimo, porque é um jogador que não é mais da Fiorentina, é um jogador contratado, então acredito que 3 anos de contrato aí, provavelmente, não sei, confesso para vocês que eu não sei. Peço dezembro de 25, Arthur. Dezembro de 25, beleza. Então, até dezembro de 2025, eu espero que tenha muito sucesso com a camisa do Flamengo, que ajude muito a torcida, o time do Flamengo a conquistar novos títulos, principalmente que nos dê alegrias e que principalmente ele mantenha a cabeça dele no lugar no Rio de Janeiro. É só isso que eu espero, tá bom? Sobre Eric Pulga, meu parceiro Rafael. Eu não sei o que você achou da minha opinião, mas é isso que eu penso. Não, pô, cara, foi totalmente condizente. Eu acho perigoso que a gente apresse certos julgamentos, mas pior do que apressar julgamentos é você distorcer fatos para causar um burburinho. A questão, a maneira como ele foi levado de testemunha para condenado, para um praticante desse tipo de violência, foi muito grave. Eu acho que faz sentido. Eu só quis ponderar Muito errado o que ele fez. Muito errado. Sim. E eu só quis ponderar o seguinte, Arthur, por isso que eu falei. Às vezes não é só a liberação do jurídico que você precisa ao contratar um jogador. Às vezes passa pelo que você está disposto a colocar em risco por contratar um jogador, vamos chamar assim de polêmico, ainda que eu não ache a melhor frase. Mas, como você falou, voltando a falar um pouco de futebol, nitidamente o Flamengo procurava um jogador para o lugar do Arão, como tem que fazer, uma vez que você perde um jogador, gostando ou não dele, você passa a ter uma característica faltante ali do elenco, você passa a carecer, vamos dizer assim, de um primeiro volante, e o Flamengo encontrou um. O Arthur destacou aí boas valências do Pulgar, é um cara que pega bem na bola, é um cara que tem muitos desarmes, e é uma posição, vejam vocês, aliás, eu até achava, isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente, eu achava até que o Thiago Maia fosse jogar esse jogo, porque o Thiago Maia cumpriu suspensão e tal, mas quem vai jogar de primeiro volante? O Diego. E aí a gente vê nitidamente que existe, quer dizer, eu acho que é o Diego, né? Vamos entrar naquela discussão de novo de aonde joga o Diego. Na última você acertou. Mas eu não sei se vai surpreender, né? Mas a verdade é que quando você tem o Diego para colocar de primeiro volante no local do Thiago Maia, primeiro que você tem uma improvisação, depois você tem um jogador que faz com que o nível de combate ali no meio-campo caia muito. Então, o Flamengo acerta uma posição carente. A janela é isso. A janela é você saber analisar carências, ir ao mercado e suprir essas carências, não necessariamente trazer jogadores midiáticos ou muito caros que possam até ser redundantes ou que não se encaixem tão bem no time. Eu acho que o encaixe do Pulgar nessa situação, pela forma como o Thiago Maia está jogando,
de primeiro volante, um primeiro volante centralizado, eu acho que vai casar muito bem. Então, em relação ao encaixe dele no time, eu acho que é muito bom. E é um jogador que tem a qualidade, passou por grandes times, é um jogador que já esteve na Europa, então é um cara que vem também com uma experiência muito boa. O tempo de contrato é condizente com a idade dele, é um jogador que já é maduro, mas ele não é um jogador já caminhando para o final da carreira. Então parece que o Flamengo acertou em relação ao contrato, em como agir em relação ao Pulgar.